Estudar é, em muitos casos, uma mentira. Quando você estuda alguma coisa, geralmente não se estuda por incômodo interno, mas por fatores externos, como seus pais te obrigando a ir para a escola, fazer algum curso, para ser funcional num trabalho. Esse tipo de estudo não busca compreender, ele busca se encaixar. E assim o indivíduo se torna apenas uma peça no tabuleiro do sistema, uma peça que exerce uma função sem questionar. Ela é condicionada, conduzida, como se fosse o coxim que segura o motor de um carro. O carro aqui seria um sistema, simplificado e exemplificado. O coxim, assim como quem estuda para a função, não está interessado em como o carro funciona, por exemplo. Não está interessado em entender o sistema e apenas sustentá-lo. Mas quem estuda por incômodo, e esse estudo na verdade é uma investigação, deixa de ser aquela peça no sistema e se torna um motorista que sabe como aquele sistema ou carro funciona. Assim você pode dirigir o carro e dirigir também sua vida, tá certo? Essas pessoas estudam geralmente ciência e filosofia, que por sua vez se expandem em investigação em outros conhecimentos como história, biologia, cosmologia, epistemologia, simbologia, linguagem, antropologia e assim por diante. Que em busca da verdade não fixa só em um deles, tá certo? Esse buscador da verdade não se fixa em um único saber. Ele permeia todos. Ele não vai ser o melhor em nada, pois não pretende ser o melhor em algo em específico, mas para compreender a base de tudo. Desde que esse caminho seja trilhado com método, investigação, critérios científicos, filosóficos, você conseguirá ver como um quebra-cabeça possui uma imagem final. Cada indivíduo nesse sistema tem uma peça desse quebra-cabeça, tá certo? Ou poucas peças, mas aqueles que reúnem muitas peças, mesmo que não tenham todas, pode contemplar a imagem final. A verdade não parece inteira, ela se forma como um quebra-cabeça, tá certo? Nós temos aí o mito da caverna de Platão, onde ele expressa que existe uma caverna e 4 pessoas acorrentadas dentro dela. Eles não conhecem o que está do lado de fora dela. Quem os mantém presos e acorrentados acende uma fogueira em um ponto atrás e faz encenações, projetando imagens na parede que esses presos podem ver. Então eles não estão conhecendo a verdade em si, mas a sombra do cavalo ou de uma mulher que passa ali com um cântaro de água, somente as sombras. Um dia, um desses presos decide se libertar dessas correntes e algo que é algo muito difícil, cansativo também, mas ele consegue quebrar essas correntes e com dificuldade sair dessa caverna. Do lado de fora ele experimenta pela primeira vez o sol, que queima seus olhos. Ele não consegue enxergar a realidade como ela é, a verdade do mundo lá fora. A maioria das pessoas volta à caverna, pois dói enxergar a verdade. No filme Matrix nós temos aí o exemplo da pílula vermelha, a pílula azul. A azul representa a doxa e a verdade representa a episteme. A azul é voltar ao seu mundo ilusório e confortável. E a vermelha ver a verdade como ela é desconfortável, não é? A verdade sendo um objeto de busca ou uma direção objetiva, metafísica na proposta e inalcançável pelos sentidos e pela linguagem, tá certo? O objetivo físico, alcançado pelo método, experimento, por exemplo, e ou a essência de um fenômeno a ser estudado, compreendido, investigado, mas como uma direção. Ela não é algo que se tem, mas algo que se busca, tá certo? Eu te apresento aqui a verdade objetiva, na imagem que eu estou mostrando aqui, alguns elementos do nosso cotidiano, eu te pergunto qual delas é um carro. Você saberia responder, A verdade é algo que está além da nossa opinião e da nossa realidade, podendo ser compartilhada a todos. Se a verdade é só sua, ela deixa de ser a verdade e passa a ser só a realidade. Eu espero aí compreensão disso, no sentido de que existem coisas que são reais, fatos, e que são experimentadas somente por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Por exemplo, que a mulher pode ter filhos, isso é uma verdade, mas é realidade compartilhada entre elas e se torna verdade porque outras pessoas sabem disso, Sem a busca pela verdade, tudo vira opinião, tudo vira narrativo, tudo vira poder e controle, tudo se torna relativo, O conceito do carro deixa de existir. Com a busca, ela nasce aí conflito de ideias, nasce o desconforto, nasce o pensamento crítico e a pesquisa. A verdade não é um dogma, tá certo? Não é uma narrativa que você acha confortável, que você queira defender por sentimento, tá bom? Ela é um processo, um critério regulador, não uma resposta final.
mas parcialmente acessível, né, pelos meios de investigação rigorosa, suspensão do juízo de valor ou interesses além da verdade em si. Aí nós temos o critério gráfico, né, nesse gráfico aqui, a doxa, né, ela é uma opinião, uma crença herdada, um consenso social, uma narrativa repetida, um conforto psicológico. A doxa, ela não é falsa por definição, mas não se testa, se aceita, tá certo? Ela flui como carregamos um fragmento, aí, um ruído, né, de interesses, moldes pelo tempo, pela cultura, poder pelo medo. A episteme não, ela é conhecimento justificado, investigado, revisado, confrontado. A episteme nunca é definitiva, tá certo? Ela nasce aí da dúvida, não da certeza. Tendo essa busca, né, de essência do fenômeno como um objetivo central, onde a episteme há revisão constante, onde não se pode questionar, não há verdade, tá? Há dogma. A verdade com a essência do fenômeno, a verdade não está na aparência, nem no discurso, nem no símbolo isolado, nem na figura de autoridade, tá certo? Ela está na estrutura profunda do fenômeno, né? A essência do fenômeno em si. Buscar a verdade é descartar camadas. Fiz 2 gráficos aqui, pessoal. Um deles é uma busca ao objetivo central, né? O outro é a hierarquia do conhecimento. Ambos possuem camadas, tá certo? A doxa, aí, como eu expliquei, ela é opinião, ela é senso comum. Aqui está a base de tudo, a doxa. Doxa é o que todo mundo acha, o que é repetido, o que soa óbvio, o que não se pode ter uma verificação profunda, né? E que não é questionado, simplesmente é aceito. Ela não nasce da investigação, ela nasce do costume, da autoridade, da repetição. Repare que uma mentira, né, quando ela é repetida várias vezes, ela é aceita pela maioria, ou por um grupo, né? A doxa é instável e altamente manipulável, tá certo? Por isso ela está, né, na parte externa da nossa busca da essência do fenômeno, a base da pirâmide mesmo, onde a maioria das pessoas opera. Não me coloco aqui também, né, como superior, tá certo? É importante saber aí que, mesmo que agimos aí nessa busca, algum conhecimento, principalmente prático, né, acaba ficando de fora dessa busca. Sempre existe algum assunto que a gente não domina, e aí a gente acaba pertencendo à doxa nesses assuntos. Então, quanto mais conhecimento geral que o indivíduo busca, né, mais ele escapa da doxa e sua realidade condicionada, tá certo? O que é essa realidade? É a experiência individual de cada um. Aqui você dá um passo importante. A realidade não é a verdade, ela é a experiência individual do mundo. Ela gera conhecimento a partir do que você já tem conhecimento, né? Experiência ou doxa mesmo. Cada pessoa percebe recortes diferentes de um fenômeno ou acontecimento, interpreta aí dos seus próprios filtros, né? Vive num contextos distintos a realidade subjetiva do indivíduo. Por isso que 2 pessoas podem vivenciar um mesmo fato, né, o fenômeno, e sair com realidades ou opiniões, né, completamente diferentes. E aí depois nós temos um degrau acima, né, uma camada além, que seria o bom senso. Eu não sei, eu posso estar enganado, né? E esse é um degrau aqui crucial e raríssimo, né? O bom senso não é saber, é reconhecer que não sabe. Aqui nasce a honestidade intelectual. Eu posso estar errado, não sei o suficiente, eu preciso investigar, só sei que nada sei, Platão já falava, né? Sem esse degrau ninguém sobe ou avança nessa camada da busca, tá certo? Qualquer um que pule essa etapa troca a busca da verdade pela certeza dogmática, seguindo certinho, né, através das metodologias, filosofia, ciência, a pessoa estará no caminho certo, tá bom? Aí nós temos um degrau além, né, ou uma camada além, que seria a episteme, que é ciência, filosofia, isso tudo mediado pelos métodos, né? Agora o eixo aqui ele muda completamente. Episteme é o conhecimento com método. Aqui entra ciência, filosofia, lógica, crítica, revisão constante, suspensão do juízo de valor. Ela não promete certeza absoluta, mas reduz o erro, tá certo? E por isso que a episteme não se opõe à dúvida, ela depende dela. Aí nós temos a verdade, né, como essência intrínseca do fenômeno, que é uma camada aí além, né, a última camada, vamos dizer assim, o último degrau dessa busca. A verdade não é aquilo que ela parece, é aquilo que sustenta o que aparece. Ela é a estrutura, a causa profunda, a essência do fenômeno pelo fenômeno em si. E repare
ela está no topo, né, inalcançável em sua totalidade. Não porque ela seja mística, tá certo? Mas porque o fenômeno é sempre maior do que a nossa descrição sobre ele. A verdade não é possuída, ela é aproximada. Aqui quase ninguém, né, entende a verdade. E quase ninguém entende que a verdade não é um lugar onde se chega, mas um horizonte que orienta o caminho. Aí a gente tem uma alegoria bem interessante, né, que é a alegoria do mar, do rio e da lagoa. Imagine todo o conhecimento aí produzido pela humanidade como um mar, tá certo? Nesse mar existe de tudo: arte, ciência, filosofia, religião, mitologia, política, economia, história e assim por diante, tá certo? O mar ele é vasto, poderoso e indiferente. Ele não separa o que é verdadeiro do que é falso. No mar, verdades e erros coexistem, descobertas e ilusões se misturam, conhecimento profundo, opinião e realidade ocupam o mesmo espaço. O rio seria o recorte, né, desse investigador. Do mar nasce o rio. Ninguém bebe do mar inteiro, tá certo? O rio é o recorte consciente de quem busca compreender. Se fizer uma barragem, né, para fazer uma triagem de qualidade dessa água e desses saberes, né, nessa analogia, seria o mesmo que traz conhecimentos. Barragem é um método que utilizamos científico, filosófico, né, pesquisa, suspensão de crença, do juízo de valor, como eu falei anteriormente, realizar uma triagem para verificar se essa água é pura, né, ou se esse conhecimento é válido realmente. A barragem do rio seria e o foco, né, o método, pergunta bem formulada, problema a ser investigado. A barragem em si é um método, tá certo? Ela não existe para impedir esse fluxo dessa água ou desses conhecimentos, mas para filtrar ele. E aqui nessa barragem entra aí o método científico, o método filosófico, pesquisa rigorosa, lógica, revisão por pares, que é importantíssimo, suspensão, né, da crença, suspensão do juízo de valor, confronto com evidências, coerência interna, repetição e falseabilidade. Não importa se a ideia é antiga, né, popular ou confortável nesse caso. Se não passa pelo método, não segue adiante essa água ou esse conhecimento. Aí nós temos a questão do retorno para o mar, nessa analogia, né, que seria o que não se sustenta. Tudo aquilo que não se sustenta, não se confirma, né, entra em contradição, falha na verificação, tudo isso retorna para o mar. Pode voltar até o rio, né, futuramente, com novos dados, novos métodos, né, novas perguntas. A lagoa seria a episteme mesmo. Mais adiante, o rio filtrado, né, deságua em uma lagoa. Essa lagoa é episteme, aqui é conhecimento mesmo, né, testado, refinado, revisado constantemente, sempre provisório, sempre aberto à crítica, à correção, beleza? A lagoa ela é menor do que o mar, né, mas ela é potável. As águas, aqui a gente tem águas profundas, né, dentro dessa lagoa. Existem águas que são profundas, e quanto mais profundo é esse conhecimento, mais difícil é ele evaporar. Essas águas profundas elas são basicamente teorias bem estabelecidas, estruturas fundamentais, né, ideias que sobrevivem, né, muitas revisões, ideias que são melhoradas aí com o tempo, mas elas permanecem, né, com seu valor intrínseco. As águas rasas, pessoal, elas evaporam muito fácil. As profundas, elas existem evidências muito fortes, né, para serem descartadas. A maioria das pessoas, elas vivem tentando beber da água do mar inteiro, né, acaba afogando na opinião. E muitas dessas pessoas não fazem a triagem, né, de seus rios, elas deixam ir para a lagoa o que não é potável, o que não é conhecimento verdadeiro, né. Menos ainda, elas constroem barragens fortes, né, para fazer essas triagens. Aqui nós falamos da verdade como busca, né, como investigação e como método, né, e como essência de fenômeno. Agora eu queria passar a palavra para um amigo, né, chamado Matheus Maximiliano, que ele vai trazer uma outra perspectiva filosófica que eu acho importante, né, que é a do George Berkeley, e com essa ideia, né, do que ser é ser percebido. A partir dessa visão, pessoal, a relação entre realidade, percepção, existência, né, ganha um novo contorno. Então, Ícaro, eu acho bem complicado essa questão da relativização da verdade. A gente tem alguns pós-estruturalistas mesmo, né, que colocam como se não existisse uma verdade absoluta, né, que colocam como se existissem várias verdades. Só que isso é complicado, porque a gente corre o risco, né, de um esvaziamento de conceitos, já que a mesma coisa pode ser várias coisas, né, e também
a gente pode relativizar até a existência do objeto de estudo. Então isso é muito complicado. E para isso eu acho que a gente ir para discussão de verdade e percepção da verdade, né, fazer uma diferenciação entre esses dois conceitos ajuda demais para a gente conseguir progredir nesse debate. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o George Berkeley. A gente pode utilizar ele de uma forma que eu acho bem ilustrativa, né, para dar sequência nessa discussão, que seria basicamente partindo da nova teoria da visão, né, que ele concebeu. Ele é o autor da frase famosa, né, que ser é ser percebido, e tem um exercício que eu acho muito legal que a gente pode utilizar para poder caminhar nesse assunto, que é o seguinte: imagina só, se não existisse a visão, as cores deixariam de existir? Bom, é claro que a existência de algo, ela não pode depender apenas da percepção que alguém tem sobre esse algo. Mas a questão é o seguinte: se a gente for parar para perceber, a maior parte das coisas que a gente toma por verdade são necessariamente as coisas que não são tangíveis. Infelizmente, é muito frágil, né, a gente conseguir apoiar a existência do todo na percepção do todo. Quem garante pra gente que a gente tem todos os sentidos necessários para perceber tudo que existe? Não é verdade? Isso é algo muito interessante. Obviamente, é uma coisa muito boa, né, a pluralidade de percepções, né? Isso faz com que a gente consiga produzir, né, e criar diante do contato com essa verdade. O problema que eu vejo é quando as percepções, elas tentam ser equiparadas à verdade. Eu não coloco algo como mais valioso que outro, mas o que para mim é um problema é a gente misturar as coisas. E aí a gente esbarra, né, através disso, com o que alguns entendem hoje pela era da pós-verdade, né, onde as percepções, né, o apelo ao emocionalismo, como as ideias impactam e condicionam as pessoas, passa a ser mais importante do que os fatos, né, e a realidade objetiva. E quando eu falo de realidade objetiva, eu não estou me referindo só à realidade material, né? A gente tem que tomar cuidado também para não cair naquela conversa do fisicalismo. Eu estou me referindo, né, à questão do que existe, né? E a gente tem que ter essa clareza de se debruçar sobre o que existe, apesar da nossa percepção, porque o que a gente sente em relação ao que há é diferente do que há. Se você chegou até aqui, obrigado, né, por acompanhar até o final. Hoje nós falamos aí pela busca da verdade num panorama bastante amplo, né? Nos próximos conteúdos aí a gente vai buscar falar sobre as metodologias, né, entrar aí nos métodos dessa busca, como investigar, como filtrar, como não se perder, né, nesse mar de opiniões. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você puder se inscrever no canal, compartilhar, curtir, vai ser de grande valia aqui pra gente, tá certo? Até a próxima, muito obrigado.